Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. A graça e a paz, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre o que pessoalmente é um dos meus livros prediletos da Bíblia, que é os livros Atos dos Apóstolos, porque me formei em História e esse é o livro de História por excelência, juntamente com os livros de Reis e Crônicas no Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, também muito amados, sou muito edificado lendo, e o livro de Atos, então, é um livro que é uma fonte inesgotável de inspiração. E nós vamos hoje ler sobre a chegada do Evangelho ao que nós chamamos hoje Europa. A chegada do Evangelho na Europa, vamos ver que o título da lição seria Nada impede o Evangelho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 16. E nós vamos ver algumas das pessoas impactadas pela chegada desse Evangelho. Não só a história em si, a formação, mas sempre o que eu gosto de Atos é não só que ele conta a história e dá muita informação e muito contexto, mas os Atos dos Apóstolos, e muitas pessoas dizem que seria melhor dizer os Atos do Espírito Santo. Uma coisa que é marcante no livro de Atos é Deus entrando e transformando a vida das pessoas. É Deus transformando a vida de todo o grupo inicial em Pentecostes. Deus transformando a vida daquele mendigo na porta do templo. Claro que o apóstolo Paulo, Timóteo, tantos outros, o carcereiro, e vamos ver duas pessoas que nós vamos ver hoje. É impressionante como Deus atua, porque se o Evangelho não for pessoal, se ele não tiver uma aplicação pessoal, ele é apenas um livro na estante da gente. Mas o importante do livro de Atos é que são atos transformativos. Vamos começar rapidamente sobre como Paulo e Lucas chegaram na Europa, que seria através da Macedônia. Atos 16, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa mobilidade é interessante. Paulo trabalhava com uma equipe enxuta, ele trabalhava com um grupo de pessoas, Timóteo, Áquila e Priscila, e ele chegava, montava a sua base e ia logo em frente. Então, quando ele teve essa visão, ele imediatamente partiu. E agora, vamos ver a chegada na Europa, no que nós hoje consideramos na Europa, no continente europeu, no que hoje é Grécia. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samocrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aí nós vamos parar, falar um pouquinho da Lídia e depois vamos em frente.
Paulo geralmente ia para a sinagoga. Nesse caso, quando ele chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga. Começava, falava com os judeus, não só os judeus, mas os tementes a Deus. Pessoas que estavam lá, associadas à sinagoga, inclusive os que não eram judeus, porque é uma coisa que muita gente não pensa, mas o judaísmo tinha muitas pessoas que não eram diretamente prosélitos ou convertidos, por alguns motivos, mas que queriam seguir os preceitos de adorar e servir a um Deus único, um Deus que não se servia através de ídolos, um Deus que não era como os deuses gregos, Zeus, imoral, mulherengo, não era Afrodite, violento como o deus Ares de Marte. Muitas pessoas eram atraídas, mas não entravam necessariamente no judaísmo. O judeu estava bom com isso. Ele dizia que desde que você seguisse princípios de não matar, não assassinar, não idolatrar, acreditar, crer em um só Deus, não maltratar animais, que é uma coisa interessante, desde que você fosse uma pessoa ética e adorasse a um único Deus e fugisse e rejeitasse ídolos, você podia ser uma pessoa que eles classificavam temente a Deus. Agora, por que Paulo não foi a uma sinagoga? Em Filipos há várias possibilidades. Uma é que não tinha. Era possível. Tinha em boa parte do Império Romano, o judaísmo era uma religião permitida pelos romanos, então tinha lugares que tinha sinagogas, outras nem tanto. E para você ter uma comunidade judaica, até hoje, essa é a regra, para você ter uma comunidade funcionando numa cidade, uma sinagoga ou outro ponto, você tinha que ter o chamado minyan, que era 10 homens acima da idade de 13 anos. Você diz, não, mas isso é adolescente. Mas no Império Romano, já que muitas pessoas morriam meio cedo, então com 13 anos em diante você podia participar do minyan, mas era só para homens. Então, ou Paulo não encontrou o minyan, ou ele pensava que talvez nessa cidade, que é mais provável, tinha mais tementes a Deus, pessoas monoteístas, pessoas que rejeitavam a idolatria, pessoas que rejeitavam todo aquele panteão de deuses com toda a sua imoralidade, do panteão grego e depois romano, que era basicamente os mesmos deuses. Então ele podia encontrar essas pessoas já predispostas a ouvir o Evangelho. E foi o que aconteceu. No sábado, então, saímos para o junto de um rio, que era um ponto onde o pessoal costumava se encontrar. Os rios muitas vezes eram pontos onde as mulheres se reuniam durante a semana para lavar roupa, e agora no sábado, quem era uma pessoa temente a Deus, guardava o sábado e não ia trabalhar, mas ia lá orar. E foi o que ele encontrou. Falamos às mulheres que tinham lá. Então é interessante que quando o Evangelho começa na Europa, começa com mulheres. Em tantos e tantos lugares, realmente, eu já cheguei à conclusão, eu acho que a população celestial, na eternidade, vai ser mais mulheres do que homens, porque elas tendem a aceitar mais, elas tendem a receber mais a mensagem salvadora em Jesus Cristo. E foi o que aconteceu aqui. Então falaram com as mulheres. Agora, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, os comentaristas dizem que Lídia era judia. O nome não é nada de judaico, mas o nome pode ser o nome da cidade onde ela era. Nós vivemos numa época onde não tinha assim nome, sobrenome, como nós conhecemos. Muitas vezes a pessoa era, como eu já vi muito no Rio de Janeiro, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, qualquer nordestino era Paraíba. O pessoal chamava Paraíba, ou São Paulo, baiano. Então a pessoa, Lídia é o nome de uma cidade. Mas nós não sabemos então se ela era judeu ou não, mas ela era dessas pessoas tementes a Deus, pelo menos. E ela nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para receber e entender as coisas que Paulo falava. Isso é importante. Ninguém vem a Cristo sem ser chamado. Ninguém vem ser chamado sem ser chamado do Espírito Santo. Muitas pessoas
estudam, se preparam, treinam didática, treinam oratória, mas se não houver essa ideia de confiar em Deus para localizar as pessoas com quem você deve atuar, você não vai ter sucesso. Pode pregar, pode ser pregações maravilhosas, mas é Deus que abre o entendimento da pessoa. Então ela é batizada, e ela então, a base, a primeira igreja em Filipos começa na casa de Lídia. Ela convenceu toda a sua família, todas as pessoas da sua casa, que talvez não eram só pessoas da família, mas bem possivelmente pessoas da empresa dela, que ela trabalhava com púrpura, que era essa especialidade da produção da cidade natal dela. Ela é especialista em tingir roupas e vender esse corante púrpura, que dava a cor roxa, que era reservado então à nobreza e à realeza. Então, possivelmente o pessoal da casa é um pessoal da equipe com quem ela trabalhava. Mas de qualquer forma, ela então disse para Paulo e Lucas, e quem estava com ele, sabemos que é pelo menos Paulo e Lucas, ele disse: entrai em minha casa e aí ficai. Então, ela é uma pessoa importante, uma pessoa de posição na cidade, uma pessoa com uma influência suficiente para convencer uma casa inteira, de todo onde ela morava, a se batizar. Foi então a residência dela 100%, 100% batizada, e começou muito bem. Então, é maravilhoso como Deus opera. Deus opera em grandes momentos quando temos muito sucesso. E o Evangelho aqui começou, e essa que é até certo ponto a igreja do coração de Paulo começou. Podemos dizer que na época as igrejas não tinham lugar para se reunirem, porque afinal de contas era uma região ilícita, eles tinham que ficar meio sem aparecer muito, mas então provavelmente a primeira igreja daquela cidade se reunia naquela casa. E aí tudo bem. Mas agora vamos ao desafio. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, ou seja, eles estavam indo, eles podiam ter a casa como ponto de encontro, mas esse pessoal ia todo domingo, ou todo sábado, aliás, para o rio, para ver quem chegava mais, que tinha sempre gente chegando lá ao sábado para orar. Então era o ponto de encontro. A gente vê lá no Igarapé, é mais ou menos assim. Eles se encontravam lá. Então aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, ou profundamente desgostoso, ou segundo algumas interpretações, profundamente triste, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dele. E ele, na mesma hora, saiu. Agora, é interessante, muita gente, quando a gente lê em Atos não às vezes ele basicamente é um relato do que acontece. E nós não sabemos tudo que está por trás de tudo que acontece, mas Deus nos ilumina. Nós temos pessoas que passaram a vida estudando Atos, nos mostram muitas coisas importantes, mas sempre, às vezes, as pessoas têm diferentes opiniões, e nesse caso, o que eu vou falar são algumas que não são necessariamente contraditórias. Podem ser pontos de vista, mas todos podem ter a validade. Mas algumas pessoas perguntam: por que Paulo abre mão de essencialmente um alto-falante, que onde ele vai, diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação? Ou seja, ele tem propaganda de graça. Essa é uma jovem que tinha fama na cidade. Ela tinha, tanto que ela tinha uma empresa. Ela era escrava, mas provavelmente não escrava de um homem, mas escrava de um grupo de homens que trabalhavam com isso. Como diziam lá
no Amazonas, mexiam com isso. Mexiam com esse negócio de profecia, adivinhação, eles trabalhavam com isso, cartomantes, pessoas que liam os búzios e tal, e eles então tinham essa menina, essa jovem, e ela era bastante valiosa e tinha credibilidade, porque vamos ler depois que ela ganhava muito dinheiro. Então por que Paulo vai abrir mão disso? Bem, Paulo está seguindo Jesus. Jesus não tinha diálogo prolongado com o maligno. Ele tinha essa prática. Jesus, quando você vê logo na sinagoga, em Marcos 1, 23, ele vai na sinagoga no sábado e um endemoniado levanta e diz: que vens fazer aqui, Jesus? Vens aqui nos perturbar? E começa a falar, e Jesus diz: sai dele. Jesus não tem diálogo, ele não fica em diálogo prolongado, e nem diz a Bíblia em Lucas 4:41 que quando os demônios viam Jesus, eles eram impelidos, tanto era o poder de Jesus, que eles eram impelidos de falar, e Jesus não permitia. Jesus não queria o capeta fazendo propaganda dele. Então essa é a primeira coisa. Paulo não ia aceitar isso, porque não era assim que ele operava. Ele não precisava de qualquer pessoa que não fosse de Deus fazendo o trabalho dele. Uma segunda possibilidade, que não exclui as outras, era que, e aí vai depender do texto em grego, que nós não sabemos, tem várias possibilidades. O que está aqui dizendo é que estes homens, versículo 17, são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas há uma outra possibilidade. De acordo com alguns textos, ela estava dizendo: eles estão ensinando um caminho de salvação. Isso é o que o mundo quer, isso que o pessoal quer. Cada um tem o seu caminho, todos os rios levam ao mar, você na sua, eu na minha. É possível, nós não sabemos exatamente, mas que ela estava falando que ele era o servo de Deus Altíssimo, correto, mas estava aqui ensinando que ele está... Precisa seguir. Você é devoto de Apolos. Apolos é um dos grandes deuses dessa região. Você segue Poseidon, você segue a Zeus, ou sei lá o que. Você pode seguir o seu, mas esse aqui é um caminho. Então isso é uma possibilidade. Eu não vou botar a mão no fogo para isso, mas uma quase certeza era o seguinte: nós estamos falando de Filipe, uma cidade grega, macedônica, uma cidade onde, ao que tudo indica, a presença do judaísmo não era tão forte. O pessoal não tinha muito. Onde os judeus iam, em Roma, o pessoal sabia que eles acreditavam. Em Éfeso também. Em Corinto tinha sinagogas e bastante pessoas e muita gente servindo. Filipos parece que nem tanto. E eu já vi isso. Quando você fala, eu por exemplo, se você fala Deus abençoa para alguém, ele diz amém. E uma coisa interessante, eu já descobri que muitos hindus, pensa no hindu que tem 70 milhões de deuses, muitos hindus são monoteístas. Eles acreditam na prática que todos, Ganesha, Rama, Vishnu, Shiva, Kali, tudo isso são partes, formas da divindade se expressar. Então, se você falar para um hindu, eu acredito em um só Deus, ele vai dizer, muitos deles vão dizer, eu também. Mas é o mesmo Deus? Não. Então, é bem possível que quando ela fala, estes homens são servos do Deus Altíssimo, para o judeu era uma coisa, mas eram poucos, talvez, naquela cidade. Mas o grego em comum, o macedônio em comum na cidade vai ouvir: esses homens são servos de Zeus Altíssimo. Zeus é o pai dos deuses. Zeus é o pai dos deuses. Ele eles chamavam pai Zeus. Inclusive, a palavra theos é muito parecido com Zeus, ainda mais se você olhar todos os sotaques que tinham no grego. Então,
Para muitas pessoas, eles estavam ouvindo Paulo andando na cidade, atrás dele uma mulher gritando: esses homens são servos de... E eles ouviam Zeus Altíssimo. E é claro que onde tem o inimigo tem confusão. Onde tem o inimigo tem confusão. Ele quer que você creia 1001 coisas diferentes. Ele quer que você, dentro da sua cabeça, tenha ideias contraditórias e não resolvidas. Então, mas eu já vi isso em muitos casos. Quando você fala de Deus, as pessoas ouvem outra coisa. Você fala que Jesus Cristo é o único caminho da salvação, fala isso para o mormon, ele vai dizer sim, claro. Claro. Jesus é o único caminho de salvação de acordo com o evangelho pregado e ensinado por Joseph Smith. Então, parece que vocês estão de acordo. Cremos em Jesus Cristo. Sim, mas qual Jesus Cristo? Então, Paulo aqui, para ele, é extremamente importante que não houvesse a pregação de outro evangelho. Então, aqui ele vai dizer, chega. E agora uma coisa interessante. Por que ele não falou isso antes? Porque logo no início, ele não viu, não, para aí. Por que isso faz isso? Por que ele não disse logo, não, isso aqui está errado, não é Zeus, vocês estão ouvindo errado, é o Deus Yahweh da Bíblia dos Hebreus que estou proclamando, e o seu Filho Jesus Cristo. Por que ele não fez isso logo? Temos várias possibilidades. Uma é que Paulo estava em terreno novo. Ele estava no continente europeu, mais afastado do que era conhecido, e possivelmente ele estava querendo ver como era a situação. Ele estava querendo entender melhor e tudo, e talvez no início ela não estivesse perturbando, mas depois de um certo tempo ele ficou, não aguentava mais. E é interessante que tem gente que, Paulo tem, muita gente que estuda o Novo Testamento, tem uma imagem de Paulo buscando um sujeito meio ranzinza às vezes. Ele é meio insistente. O pessoal de Corinto parece que achava ele um sujeito meio desagradável. Mas Paulo era um homem, como Jesus, de profunda compaixão. E esse termo que diz que ele aqui diz indignado, na Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para grego, essa mesma palavra, aqui indignado, é usada em Gênesis 6:6. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Diz a palavra de Deus: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Ou seja, Deus não ficou com uma raiva repentina e resolveu: chega, vou botar água e afogar todo mundo. Essa atitude de Deus foi uma atitude de profunda tristeza. A Bíblia diz, Deus fala a Ezequiel, ao profeta Ezequiel, ele diz: não tenho prazer na morte de um ímpio. Não tenho prazer. Deus não se compraz quando as pessoas vão para a condenação. Não é uma coisa que ele, pronto, menos um para me preocupar. Não é assim que Deus age. Deus, bem possivelmente, Paulo ficou profundamente e não aguentou mais. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dele. E ela na mesma hora saiu. Agora, isso é interessante porque se você procurar nos diferentes sites, YouTube e outros, procurar exorcismos em várias religiões, você vai encontrar. Você vai encontrar exorcismos islâmicos, você vai encontrar exorcismos budistas, e você vai encontrar uma série de coisas que geralmente envolvem muita dança, muita toca de instrumentos, incenso, instrumentos, amuletos que põe em cima,
toda uma série de cerimônias e tal. E no tempo desse primeiro século, as autoridades, quem estuda a Bíblia diz que o povo estava enfrentando uma epidemia de possessões demoníacas. Tanto que exorcismo era uma atividade extremamente comum. Se você ler em Atos 19, você vai ler uma tentativa de uns jovens, 7 filhos de Seva, Atos 19, começando no versículo 14, 13, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, o exorcista da época era uma pessoa que queria resultado. Então eles comparavam, eles tinham livros. Eu já li alguns textos, os chamados o livro grego de magias, ou papiros mágicos gregos, PMG. Os papiros mágicos gregos eram exatamente isso. Eram papiros que você levava, e quando alguém falava que tinha um endemoniado, você ia lá e lia. E o que é interessante era que eles eram bem ecumênicos, bem ecléticos. Eles diziam às vezes, por exemplo, eu já li um que dizia: eu te esconjuro por Hermes, por Ísis, por Yahweh, por Jesus, por Yahweh, por Miguel, por Gabriel. Ou seja, se algum nome desses te ofende, capeta, sai. Aí eu vou jogar um bocado para ver se eu acerto em algum, né? Essa é a ideia. Você joga, pega um punhado e vê o que acerta. Então era isso, o exorcismo era isso. Os filhos de Seva, que depois vão apanhar de um demônio, tentaram acrescentar. Eles viram Paulo e os outros fazendo exorcismos e diziam: não é que funciona? Então, junto com Yahweh, junto com Rafael, junto com Miguel, junto com o arcanjo disso e junto com Yahweh e tal, vamos também jogar o nome Jesus no meio. Então, o exorcismo nesse período você tinha que ler. Tinha que ler. Paulo simplesmente vira para ela e diz: em nome de Jesus, sai. Ele nem fala para ela, ele fala para o Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dele. E na mesma hora saiu o Espírito. Ou seja, o Evangelho tem poder. Deus não precisa de grandes quantidades, Ele não precisa de incenso. Se Ele vai fazer o trabalho, Ele não precisa de um livro enorme com uma lista de coisas. Deus é Deus, Jesus é Jesus, e quando Ele quer operar, Ele opera. Então, os exorcismos, o que me impressiona os exorcismos no Novo Testamento é que são bem simples. Jesus até fala para os seus discípulos: com essa casta aí você não tem que jejuar e orar. Mas vocês deviam estar jejuando e orando mesmo, então nada de novo. Mas a realidade é que o exorcismo é bem direto. Jesus fala, Paulo fala: em nome de Jesus, sai. E pronto. Não precisa fazer grande. Não me parece que era uma coisa muito dramática. Não era como você vê às vezes. Eu já vi tentativas de exorcismo, e é muito drama, muita gritaria, muitos gestos e tal, sendo filmado. Inclusive tinha um programa de televisão numa época que eles diziam: depois do intervalo vamos expulsar demônios. Nossos anunciantes vão fazer os comerciais, depois nós vamos botar a capeta para fora. Era até programado. Agora é a hora, já que teve aquele comercial, agora vamos expulsar demônios. Não é assim, porque Deus não age assim. Quando Ele quer, Ele faz e pronto. E saiu. E viveram felizes para sempre. E toda a cidade ficou maravilhada e disseram que era glorioso isso, e a cidade inteira se converteu. Não. Porque nós vamos ver o seguinte: no versículo 19: vendo os seus senhores que desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas. Tem Paulo e Silas também, e tem Lucas.
Os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, mandaram lá. Por quê? Paulo ameaçava lucros. Paulo ameaçava lucros, porque esta jovem, como eu falei, ela não tinha um dono. Tinha pessoas que tinham cotas. Da mesma forma que às vezes, eu tenho cotas de um apartamento em Salinas, eu tenho direito a não sei quantas semanas. Tinha gente que deu, sou proprietário de 10% de uma escrava. Não significava que corto o pé meu, mas é que 10% do lucro das adivinhações delas vão para mim. Então eu tenho uma cota. E ela ganhava muito dinheiro. E agora de repente eles viram que se lhe desfizera a esperança do lucro. Ou seja, essa atividade acertou bem no bolso das pessoas. E hoje nós precisamos resgatar este conceito de que pessoas não são, ninguém é dono de ninguém. Nós todos pertencemos, nós que somos de Deus, mas nós não somos donos um do outro. A pessoa não existe, ninguém existe para simplesmente dar lucro para você. E nós temos isso hoje. Com grande tristeza que eu estou vendo, eu semanalmente recebo telefonemas dizendo que um banco que eu nem sou acionista, onde nem tenho conta, dizendo que eu mandei um Pix para fulano de tal, acerta aqui para confirmar, recebo o telefone dizendo isso, recebo um telefonema disso. Nós temos várias pessoas, algumas presas, devia ser muito mais, por enganar pessoas com Bitcoin, com outras coisas, esquemas, muitos deles membros de igrejas, e quando são acusados, dizem que é coisa de Satanás, é complô do capeta, que Deus é contra mim, é contra essa obra, enquanto estão vivendo em mansões, dirigindo Ferraris e outras coisas. Então, hoje, nós não estamos muito longe desse grupo empresarial de adivinhação, que tinham cotas de uma escrava. De repente, ela não serve mais para eles. Não serve mais. Vai fazer o quê? Bem, no máximo a gente pode dizer, quem sabe, põe ela para trabalhar numa casa, mas isso não vai dar muito dinheiro. Então eles foram lá, e aí que começa a oposição. Então, quando o evangelho chega no lugar, nada impede o evangelho, mas isso não significa que nada não vá tentar impedir o evangelho. A realidade é que muita gente queria que o evangelho fosse embora. E muitas pessoas, interessante, de repente uma pessoa que ela era chamada pitonisa. O texto que ela tinha um pneumapiton, que é um espírito de piton, que é uma cobra. Porque para os gregos, o deus Apolo, no templo dele de Delfos, tinha uma enorme cobra gigantesca, que botava as nossas cobras grandes assim para escanteio, tipo 30, 40, 50 metros, sei lá o quê. E ele chegou com arco e flecha, matou a cobra, e ela deixou um fedor, e por isso que os gases que saíam das pedras, o pessoal achava que dizia, isso é o fedor da cobra que até hoje está lá fedendo, né? Então, o espírito dessa entidade, as pessoas diziam que estava em certas pessoas. Então, ela tinha essa situação, e quando ela tinha isso, com certeza uma vida angustiante para ela. Com certeza, quem já viu as pessoas andando na rua gritando, quem já viu sabe que é uma vida nos momentos de lucidez, momento de extremo sofrimento.
E para os donos das cotas da escrava, ótimo. Eu estou nem aí. Ela está me dando dinheiro. Se ela está sofrendo, o que eu tenho com isso? Se o que eu estou vendo está privando pessoas das suas economias, da sua aposentadoria, eu estou ficando rico. Então, essa é a ideia. E da mesma forma que quando Jesus expulsou a legião de demônios, os gadarenos, os porcos correram para a beira e se lançaram no mar, e as pessoas chegaram, viram o ex-endemoniado, agora com roupa, tudo limpinho, cheiroso, banhado, sentado lá, conversando, em vez de atacando pessoas, em vez de ter que estar com correntes e tudo, estavam lá, em vez de dizer glória a Deus, Deus chegou até nós, Deus fez um milagre. Eles chegaram para Jesus: será que dá para você, por favor, pode ir embora? Nós não queremos isso. Nós não queremos pessoas transformadas. Nós queremos o nosso status quo. Nós queremos as coisas como estão. Então a realidade é que Deus, o plano que Deus tem para a humanidade vai sofrer oposição. É inevitável. Se você pensa que não vai ter, então você está enganado. Vai ter gente que não vai gostar. Então, e eu não vou contar o resto, a famosa história do carcereiro de Filipos, o terremoto. É interessante, eles vieram com essa história de que ele era um judeu e estava perturbando com doutrinas estranhas e costumes que não podemos receber. Nós não podemos receber, ou seja, nós não queremos libertação para a nossa cidade. Nós não queremos pessoas já com sanidade mental restaurada. Nós queremos dinheiro. Nós queremos lucros. Agora os nossos lucros cessaram. Nós não queremos lucros cessantes. Queremos lucros contínuos. E isso para nós é mais importante do que o bem-estar de pessoas. E é isso que o Evangelho vem desafiar. Essa despersonalização que está corroendo a nossa sociedade, se o Evangelho não está combatendo isso, ele não está fazendo o seu trabalho. No final das contas, o Evangelho é boas novas. Não é boas novas que você vai ficar rico. É boas novas que você vai ser livre. Então, se nós não estamos fazendo certo. Agora, acontece que vai poder barrar, que Deus manda um terremoto, né? Paulo e Silas saem da cadeia, mais um domicílio regenerado, o do carcereiro, mais uma família inteira se regozija com o que aconteceu, o que indica que quem creu e foi batizado naquela casa, como a casa de Onésimo, eram pessoas já em idade de entender e se alegrar. Então não é batismo aqui de criancinhas que estamos falando, é batismo de pessoas que tinham a possibilidade de se alegrar junto com o carcereiro de Filipe com o que aconteceu. Então é isso que o Evangelho faz. E Paulo aprendeu sua lição. Paulo, a primeira vez, ele foi açoitado, depois em Atos 22, quando ele está em Jerusalém, está sendo amarrado para receber os açoites, ele, espera aí, eu sou romano. Dessa vez, aqui ele só usa no dia seguinte, mas Paulo vai depois aprender a usar. Dizer, não, eu também tenho os meus os privilégios. Mas o importante disso o Evangelho chegou trazendo uma mudança profunda. O Evangelho fez de Lídia a pessoa que recebeu a primeira igreja na Europa. O Evangelho fez dessa jovem, e nós não sabemos o nome dela, porque escravo não tinha, muitas vezes, não tinha nome. Isso não era importante. Então nós não sabemos o nome dela. Porque para a sociedade de Filipos ela não tinha importância. O que importante era ela ser adivinha. Quando não adivinhava mais, não tinha mais utilidade. Mas o Evangelho transforma, o Evangelho dá nomes às pessoas. E o Evangelho liberta. E nós temos que entender isso. Que é para isso que nós estamos aqui. Para anunciar as boas novas. Que você não precisa ser uma unidade de produção. Que para Deus e para a igreja você tem valor infinito. Que Deus nos abençoe a ter essa vitória
que o Evangelho experimentou quando chegou na Europa. Amém.